Bom dia, então. Nós vamos iniciar a gravação da aula sobre leites fermentados e iogurtes. Então, ficou faltando essa parte de laticínios e eu resolvi, então, fazer na forma gravada para todos vocês. Então, nós vamos ver as diferenças, né? As diferenças que existem entre leites fermentados e iogurtes. O que é um leite fermentado, então? Entende-se por leites fermentados os produtos resultantes da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos lácticos próprios. Esses fermentos lácticos devem ser viáveis, ou seja, as bactérias têm que estarem ativas e abundantes no produto final durante o prazo de validade. O leite utilizado na fabricação desses leites fermentados poderá ser em natureza integral ou então reconstituído, adicionado ou não de outros produtos de origem láctea, bem como de outras substâncias alimentícias, né, recomendadas pela tecnologia de leites fermentados. Então, o que é importante é que tenha micro-organismos viáveis no final do produto, mesmo após o processo tecnológico ter sido empregado. O que é o iogurte, então? O iogurte é o produto incluído, então, na definição anterior, cuja fermentação se realiza com cultivos, né, protossimbióticos de Streptococcus salivarius, Subtilis thermophilus e Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, aos quais podem se acompanhar de forma complementar outras bactérias acidoláticas, que por sua atividade, então, contribuem, né, para a determinação das características do produto final. Essa resolução é do ano de 2000, então, do MAPA. Quais são os tipos de processo, então, que nós vamos utilizar, né? O processo produtivo, tanto do leite fermentado quanto do iogurte, ele é muito similar. Basicamente, então, nós temos dois tipos de processo. Um, onde a incubação vai ocorrer no envase, né? Você colocar, então, os micro-organismos na hora de envasar, que é o iogurte tradicional. E o outro, então, é o iogurte batido, onde a incubação dos micro-organismos, né, dos fermentos lácteos, ocorre na fermenteira. Aqui, então, um esquema, um fluxograma, né, de incubação dos micro-organismos no envase. Então, isso aqui é um fluxograma de fabricação do iogurte natural. Então, ocorre o quê? Uma padronização e homogeneização do leite, né? Um tratamento térmico nesse leite de 90 a 95 graus durante 30 minutos. Depois é adicionada a cultura láctea, né? Ou cultura láctica. Essa cultura, normalmente, o preparo ocorre no laboratório. Depois, então, essa cultura que vem pronta, né, do laboratório da indústria, ela é adicionada no leite industrial, de 3 a 5%. Aí, são também adicionados o aroma ou os compostos, né, facultativos. E aí você vai, então, incorporar o que a indústria, né, quiser dar cor, sabor, aroma, né, que tipo de aditivos de conservação se quiser utilizar. E depois, então, esse leite, né, com já os micro-organismos e adição dos aditivos, ele vai, então, para a embalagem, que é feita em equipamentos especiais,
E aqui, então, ocorre a incubação, né, de 4 a 5 horas a 45 graus. Depois, então, vai ser estocado de 4 a 6 graus Celsius, né, que é a temperatura refrigerada. Essa fermentação é controlada até nós atingirmos o quê? Uma acidez Dornick de 90 a 95 graus, ou seja, o produto vai estar fermentado na forma de iogurte quando atingir essa acidez. Quando ocorre, então, a incubação no envase, o produto fica mais firme, ele apresenta a consistência parecida com um pudim, que é mais ou menos o nosso iogurte tradicional. É aquele, hoje em dia nós vemos nas marcas mais o iogurte mais líquido, né? Difícil nós termos aquela consistência de corte, como nós tínhamos alguns anos atrás, né? A massa, então, se mantém íntegra por ser produto já incubado no envase. Antes de ir para a incubação em estufas, o iogurte é embalado. Então, isso eu estou falando agora do iogurte natural. O tempo, então, de preenchimento dessas embalagens individuais não deve exceder 30 minutos depois da inoculação, para evitar problemas de consistência. Então, ao atingir essa acidez de 90 a 95 graus Dornick, esse produto é estocado em câmaras frias de 4 a 6 graus. Então, se vocês forem adquirir iogurte natural no mercado, vocês vão ver que o iogurte natural, sem sabor, sem ter sido incrementado com aditivos ou ingredientes, né, ele tem ponto de corte, tá? O que eu falei antes são os iogurtes líquidos que não são os naturais. Agora, dos naturais, hoje a gente vê também uma linha de iogurtes naturais adicionados de mel, de cenoura, de vários ingredientes que apresentam daí uma consistência mais líquida. Quando a incubação é feita na fermenteira, então, a mesma coisa acontece do que para o iogurte, onde a fermentação é dentro da embalagem, né? Padronização e homogeneização do leite, a pasteurização, né? O tratamento térmico de 90 a 95 graus por 30 minutos. Isso aqui é extremamente necessário para o quê? Eliminar micro-organismos patogênicos, né? Porque se nós tivermos micro-organismos selvagens ou patogênicos na matéria-prima, eles vão concorrer com os fermentos lácteos, né? Então, nós temos que eliminar esses micro-organismos para que a nossa fermentação depois, para fazer o iogurte, ocorra de forma equilibrada e de forma correta. Faça, então, a preparação da cultura starter, né, ou da cultura láctica, no laboratório. Aí se adiciona, então, esses micro-organismos no leite, de 3 a 5%, é a quantidade de fermento, então, que é utilizada. E aqui ocorre uma incubação, então, na fermenteira, que dura de 4 a 5 horas. E essa incubação, se vocês verificarem aqui, e se atentarem ao fato, ela vai ficar o quê? A 40, 45 graus, tá? Então, essa é a temperatura ideal para que o fermento, os micro-organismos, né, lácticos, possam fazer o processo fermentativo. A agitação nessa fermenteira, ela tem que ser lenta, porque se for uma agitação rápida, uma homogeneização muito rápida, ocorre o quê? Ruptura das células desses fermentos, e aí nós vamos ter problema de fermentação. Então, ela tem que ser lenta, porém contínua, né? Porque eu posso ter o quê? Depósito desse fermento na parte inferior, depósito nas paredes, então eu tenho que ter o cuidado que essa agitação ocorra de forma eficiente. Aí,
Depois, então, dessa fermentação, vai ter o quê? Adição de frutas, adição de mel, de açúcar, né? De todos os ingredientes que eu posso colocar. Os ingredientes e os aditivos, tá? Então, isso é facultativo. Cada marca, cada empresa vai desenvolver o seu iogurte, né? O seu leite fermentado. Essa adição, então, é de 10 a 15%, né, do total do leite que está sendo trabalhado. Depois disso, então, ocorre o que? O resfriamento desse iogurte de 4 a 6 graus Celsius. E aí vai, então, para a embalagem, né? Nas embaladoras, são equipamentos específicos, daí cada empresa também desenvolve uma embalagem que vai utilizar a quantidade máxima, o design da embalagem. Então, a gente tem uma quantidade bastante grande aí de diferentes produtos com diferentes formas. E essa estocagem, então, ela vai ser a frio também de 2 a 4 graus. Aqui, então, eu tenho uma estocagem num frio maior do que o leite fermentado, né? Lá era de 4 a 6, aqui é de 2 a 4. Por que isso? Porque no iogurte natural ou leite fermentado, os micro-organismos vão continuar o processo de fermentação, tá? Coisa que aqui não acontece da mesma forma. Então, no leite fermentado ou iogurte natural, ele vai ter o quê? Os próprios micro-organismos vão continuar fazendo o processo de conservação dentro da embalagem. Então, essa incubação na fermenteira, ela pode ser, a gente pode fazer o iogurte batido, que é a fermentação. Então, é em tanque, quebra-se a massa antes de envasar. Se a massa for quebrada após o resfriamento, a textura fica mais cremosa, mais viscosa do que quando quebrada a quente. Então, isso também é uma opção que cada indústria vai fazer. Aqui nós temos então a iogurteira, né? Ela é um tanque fechado de processo, então se coloca aqui o leite previamente pasteurizado, adiciona-se a cultura láctica, então, e ocorre o processo de fermentação. Lembrando que a agitação é lenta, contínua, para que ocorra, então, em toda, né, a massa de leite que foi adicionada ali. Qual é a mistura básica, então, né, para a elaboração do leite fermentado e dos iogurtes? O leite, então, tem que ser integral, a maioria é feita com leite integral, pode ser feita com leite desnatado, parcialmente desnatado, fortificado, então, aquele que se adiciona leite em pó ou soro de leite em pó, ou então modificado, né? É o leite que é retirado, então, a lactose. O leite sem lactose para fazer o iogurte, então, sem lactose. Quais são as características que esse leite precisa apresentar? Uma acidez inferior a 20 graus Dornick. Não posso ter uma acidez muito alta, porque aí eu já vou ter o quê? Fermentação que ocorreu por micro-organismos não desejáveis. Então, eu tenho que estar com o leite, com a matéria-prima em ordem, né? Digamos assim, não posso ter uma acidez elevada. Acidez elevada no leite quer dizer o quê? Que já teve micro-organismos termotolerantes, mesófilos, que atuaram ali e já fermentaram a lactose, né? Produzindo ácido. Temos que ter um leite com aroma e sabor normais, com alto teor de sólidos solúveis, que aqui é a lactose, basicamente, no leite, né?
Ausência de substâncias inibidoras de enzimas, então, se o leite tiver algum resíduo de antibiótico, né, não vai permitir que as bactérias lácticas façam a fermentação. Ausência de micro-organismos patogênicos, com certeza, né, e teor de gordura padronizado. A gordura que, se tiver um valor muito alto, né, ela vai atrapalhar o processo de fermentação. Então, é um iogurte aí que nós vamos ter de 3, no máximo 2,5%, 3% de gordura. O teor de sólidos, então, o iogurte batido tem de 8,5% a 10% de sólidos desengordurados. Então, eu tenho ali o açúcar, né, a proteína, que vão fazer parte desses sólidos. O iogurte tradicional é mais firme, ele tem deve ter 12% de sólidos, então, não gordurosos. E para aumentar o teor de sólidos, pode-se adicionar leite em pó ou leite concentrado, né? Açúcar não deve ultrapassar 10%, né, pois prejudica o desenvolvimento dos micro-organismos da cultura láctica devido à pressão osmótica que é exercida. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês de que, no Brasil, as empresas que trabalham com iogurte utilizam uma quantidade, em média, 20% superior de açúcar do que países asiáticos, países europeus. Por quê? Porque o brasileiro já está com o paladar acostumado a consumir muito açúcar. Isso é altamente prejudicial para os indivíduos e principalmente para as crianças, que são o público, né, que mais consome o iogurte. Quando que a indústria brasileira adiciona esse açúcar no iogurte? No final do processo. E quem desenvolve, né, a pesquisa e a produção de novos produtos nessa área, relata que, se não tiver esse teor a mais de açúcar, não vende o produto. Então, o brasileiro está acostumado a consumir produtos com características muito doces. O tratamento térmico, então, qual é o objetivo, né, do tratamento térmico que tem que ser realizado no leite? Eliminar as bactérias patogênicas e outros contaminantes indesejáveis, né? Eu tenho que eliminar a maior parte, vamos dizer assim, o total de micro-organismos que não são desejáveis ali. Promover modificações, então, importantes na caseína, que é a proteína do leite, e nas proteínas do soro, né? Albumina e globulina, que nós temos nas proteínas do soro. Essa desnaturação parcial das proteínas do soro é de importância fundamental na estabilidade do gel desse iogurte. Então, eu tenho que ter uma desnaturação parcial, né, dessas proteínas aí, porque são justamente elas que fazem a estrutura de gel que depois mantém a consistência do iogurte. Então, se vocês forem lembrar lá da aula de bioquímica da desnaturação proteica, eu tenho que a quebra, então, das estruturas quaternária, terciária e secundária da proteína, da caseína, e das demais proteínas do soro. Quando tenho essa quebra, o que acontece? As ligações de hidrogênio que mantinham a estrutura dessas proteínas, elas são rompidas e existe, né, a abertura e ocorrem novas ligações, né, com a água que está no leite, com a gordura e com os emulsificantes, os estabilizantes e os espessantes, que são os aditivos utilizados, então, para a fabricação desses iogurtes. Então, ocorre o quê?
novas ligações moleculares que mantêm, então, essa estrutura de gel que o iogurte apresenta. Então, os espessantes, estabilizantes, esses aditivos, né, as gomas, que vocês vão ver que as gomas xantana, goma guar, carragena, carboximetilcelulose, são hidrocoloides que são amplamente utilizados nesse tipo de produto e fazem justamente essa ligação da proteína desnaturada, da caseína que está presente no leite, com a gordura, com a água. Então, esse é o principal papel desses aditivos que são utilizados aí no iogurte. Então, o tratamento térmico também torna as proteínas mais sensíveis ao cálcio, facilitando a coagulação. O cálcio é bem importante, então, para fazer a coagulação. Eliminação de substâncias inibidoras, como as lacteninas. Então, normalmente utiliza-se um trocador de calor de placas, um pasteurizador de placas, e a temperatura de 83 a 85 graus por 30 minutos. Então, esse tempo e essa temperatura também são binômios, né? Tempo e temperatura, que tem que garantir, então, o total eliminação de bactérias patogênicas e micro-organismos contaminantes. Após o tratamento térmico, então, o leite é transferido para tanques de aço inoxidável com agitadores. Então, é feita a semeadura do fermento, né, com 2 a 3% em peso, da cultura láctica selecionada, preparada no laboratório. Então, gravem bem isso aqui, ó. Nós utilizamos no Brasil basicamente 2 tipos de bactérias para fazer iogurte: a Streptococcus thermophilus e a Lactobacillus bulgaricus. Essas duas que são as que estão sempre nos fermentos, tá? O tempo, então, de inoculação varia de 4 a 5 horas, em uma temperatura de 45 graus ou até atingir a acidez desejada. Então, essa inoculação e fermentação, ela tem que ser o quê? Controlada, né? Mais ou menos, se o processo, né, é padronizado, você vai saber o tempo que leva para que ocorra a fermentação. Mas quem que vai me dizer se ocorreu toda a fermentação necessária? É uma análise que se faz daí, que mede o quê? A acidez Dornick. Aqui nós temos, então, a fermentação, né? Em horas. Aqui é a bactéria Lactobacillus bulgaricus, né? E aqui nós temos o Streptococcus thermophilus, fator de multiplicação em função do tempo de fermentação, né? Aqui dá para ver o quê? Que o Lactobacillus bulgaricus produz acetaldeído, a partir desse instante aqui, né? E aí aumenta muito o quê? A acidez, tá? Porém, esse acetaldeído, ele é um responsável pelo aroma agradável do iogurte. E o pH, então, vai ficar próximo de 4,6, que é o ponto isoelétrico da proteína do leite, que é quando ela vai coagular. E aqui, então, ocorre a coagulação. O Streptococcus thermophilus, ele tem aqui um comportamento de platô, né, que a gente fala, ele vai ter, então, depois aqui de 1 hora, né, ele mantém a fermentação, né. Por isso que se utiliza, então, os 2 fermentos em combinação, tá? Qual é a função do resfriamento, então? Reduzir a atividade metabólica da cultura inicial, controlando assim a acidez do produto. A quebra de 42 a 45 graus para 10 graus praticamente faz cessar a produção da acidez, porque vai resfriando e vai parando, então, né, a multiplicação e a fermentação das bactérias acidoláticas.
Mas, porém, sobretudo, contanto, essa queda na temperatura não pode ser muito brusca, tá? Deve-se evitar, então, o choque térmico, porque esse provoca encolhimento da massa. Esse encolhimento da massa vai depois resultar num dessoramento, que a gente não quer ver em iogurte, né? Um iogurte dessorado, separado, né? A fase aí do gel com a água, né, que fica por cima, assim, que são aí, então, as proteínas do soro. Então, esse resfriamento deve ocorrer no prazo de 1 hora. Quais são os métodos, então, para resfriar? Sistemas mais modernos, utilizados nas indústrias, né, são os resfriadores de placas e os resfriadores tubulares, onde, nesses resfriadores, ocorre circulação de água refrigerada ou circulação de ar refrigerado, né? Então, se utiliza aí esses 3 tipos, né, de resfriamento. Para a quebra do gel, utilizado o processo, né, que modifica, então, a estrutura coloidal da massa, liberando soro, que deverá ser completamente redistribuído no colide, de maneira uniforme, que é no equipamento. O gel só deverá ser quebrado após a massa ter sido resfriada em torno de 10 graus. Então, depois que esse iogurte foi resfriado, ele vai ser, então, homogeneizado, né, para fazer a quebra do gel. Quando, então, é adicionado aroma, sabor, pedaço de fruta, esse é o momento ideal para a adição, né? O produto final deverá ter uma aparência lisa, sem grumos. E a quebra desse iogurte a frio permite, então, que as micelas da caseína reabsorvam o soro, evitando a cinerese. A cinerese é esse processo de separação da água. Quando se deseja um produto com consistência mais líquida, daí pode-se iniciar a quebra tão logo durante o resfriamento, né? Quando atingir aí 35 graus, já se inicia a quebra para fazer o iogurte mais líquido. Então, iogurtes para beber, né? Normalmente a quebra é feita dessa forma aqui, a 35 graus. Fazer essa homogeneização e essa quebra numa temperatura mais alta é mais fácil do que você homogeneizar e quebrar uma estrutura de gel que está resfriado a 10 graus. Então, depende o quê? Que tipo de iogurte que a indústria vai fazer. Os aditivos, então. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma marca de iogurte natural, da Batavo, consistência firme. Quem são os ingredientes? Leite ou leite reconstituído. Aqui, então, leite reconstituído é um leite que você vai colocar mais gordura, vai mexer nele, né, na hora de fazer, vai reconstituir. Tem leite em pó, caseinato de sódio, que é uma substância que é um sal, né? E ajuda a manter, então, a estrutura de gel, e o fermento lácteo. Então, os aditivos são o quê? O caseinato de sódio e o fermento lácteo. Aqui nós temos um outro exemplo de iogurte da Danone, que é o iogurte com mel, né? Então, aqui já aumenta, ó, a quantidade de ingredientes. Eles entram aqui na embalagem como ingredientes e depois a gente separa os aditivos aqui embaixo para vocês visualizarem o que é aditivo e o que é ingrediente, tá? Ingrediente sempre vai ser o quê? Os componentes que tem em maior quantidade no produto. Os aditivos, então, são aqueles que vão em pequenas quantidades e que servem para melhorar o produto, dar as características, né, peculiares de cada tipo de iogurte. Então, ingredientes: leite ou leite reconstituído, o soro de leite reconstituído,
o açúcar, o preparado de mel. Mel, aroma natural idêntico de mel, espessante, goma, xantana e goma guar, o acidulante, ácido cítrico e o sorbato de potássio. Creme de leite, leite em pó, amido modificado e fermento lácteo. Então, várias coisas para fazer esse iogurte aqui, né? Quem são os aditivos? O aroma natural, idêntico ao mel, o espessante, né, as gomas, o acidulante, ácido cítrico, o sorbato de potássio e o fermento lácteo. Então, dessa gama de aditivos, eu posso dizer para vocês que aroma natural idêntico ao mel é saudável. Espessantes, goma xantana e goma guar, são naturais e são saudáveis. Acidulante, ácido cítrico, é sintético, mas não faz mal para a saúde. Conservador, sorbato de potássio. Sem botar o sorbato de potássio, esse iogurte duraria menos dias. Ele é maléfico, danoso para o nosso organismo? Não é, a não ser que seja utilizado uma quantidade fora do permitido. Então, é químico, mas conserva o produto. Não faz mal para a saúde. E o fermento lácteo, então, ele entra como aditivo, mas ele é natural. Ou seja, que eu quero falar para vocês, de todos esses aditivos utilizados no iogurte, não há problema de perigo para a saúde do consumidor, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar antes, a utilização do soro de leite, né, para fazer iogurtes e leites fermentados e tal, não entra nessa classificação, né? Aquelas bebidas lácteas que são feitas a partir do soro do leite que sobra da produção do queijo, é um outro tipo de produto, é um outro tipo de produto lácteo, tá? Não entra nem como iogurte, nem como leite fermentado. Aditivos, então, no iogurte, né, com polpa de fruta, de pêssego, pronto para beber. Ingredientes: leite desnatado, in natura ou reconstituído, açúcar, preparado de fruta, pêssego, estabilizante pectina natural. Ó, o sorbato de potássio é o conservante, o ácido cítrico acidulante, aromatizante e corante natural de urucum. Estamos falando aqui, então, de um produto que é melhor, porque o aromatizante e o corante são naturais. Fermento lácteo e estabilizantes, gelatina, pectina, goma guar e jataí, né? Então, são gomas estabilizantes, né, que fazem o gel, que são naturais. Um produto altamente saudável, né? Tudo isso aqui é aditivo, ó. Estabilizante é a pectina, pectina natural. Conservante é o único, né? Sorbato de potássio. Acidulante, aromatizante, corante natural, fermento lácteo e esses estabilizantes. Esse aqui é um produto, então, que eu recomendo o consumo. Aqui, então, nós temos o quê? Os iogurtes probióticos e pré-bióticos, né? Leite fermentado com bífidos bactérias, né? Integral com polpa de fruta. Então, ajuda a regular o intestino, porque, né? Tem lactobacilos regulares, que são adicionados no Activia. Quando que são adicionados? Depois de ter feito, então, o processamento térmico, feita a fermentação, então lá no final se adiciona especificamente esses micro-organismos regulares. Esse aqui é de ameixa. Vamos ver o que tem então de aditivo. Aroma idêntico ao natural de ameixa. Esse idêntico aqui já tem que botar um entre aspas aqui. Se é idêntico, não é natural.
Espessante, goma xantana, ok. Acidulante, ácido cítrico, ok. Sorbato de potássio, ok. Corante natural, caramelo, ok. Fermento lácteo. Também é um produto que a gente pode e deve consumir. Tem que prestar um pouquinho de atenção nesse aroma idêntico ao natural aqui. Teria que, para ser mais saudável, mais completo, um aroma natural de ameixa. Outro iogurte da Batavo agora, biofibras, 0% de gordura. Iogurte, por que é 0% de gordura? Porque é feito do leite desnatado. Então, é um iogurte desnatado com polpa de mamão e fibras. Vamos dar uma olhada, então, no que tem aqui. Ingredientes: leite ou leite reconstituído, preparado de mamão. Como é que é esse preparado, né? Sempre vai aparecer o preparado das frutas. Açúcar, água, polpa de mamão, fibras de trigo, aroma natural de mamão, espessantes, goma xantana e guar, corantes naturais, urucum e carmim de cochonilha, que dá cor avermelhada, né, com laranja misturado, o sorbato de potássio, o estabilizante pectina e fermentos lácteos. Ótimo produto também, que vai, então, chamar a atenção do consumidor é que todos esses iogurtes que são mais, têm uma qualidade tecnológica mais saudável para o consumo, eles são mais caros, né? E esse aqui, então, tem o quê? Fibras de trigo. Não pode, então, consumir, né? Que tem fibra de trigo, mas pode ter algum resquício de glúten, né? Na hora que é selecionada somente a fibra. Então, quem tem intolerância ao glúten não pode comer. Vamos olhar os aditivos: aroma natural, espessantes, corantes, né? Beleza. Quantidade, então, dos aditivos permitidos por lei. Aditivos, então: aroma idêntico ao natural de ameixa, aroma idêntico ao natural de mel, aroma idêntico ao natural de mamão. Então, QS quer dizer a quantidade satisfatória, tá? Pode ser utilizado o quanto precisar. Corante natural de caramelo, também. O corante natural do carmim cochonilha, que é o vermelho, né? Que é extraído do besourinho, né? Que é a cochonilha. 100 miligramas para cada quilo, né? Em ácido carmínico. O corante natural urucum é de 9,5 miligramas por quilo, tá? Essa forma aqui é a forma química, né, desse corante. Quer dizer o quê? O corante natural urucum na forma norbixina, que ele vai ter uma cor específica, é de 9,5 miligramas para cada quilo de produto. A gelatina, goma aguar, goma jataí, goma xantana, elas não têm, né, uma quantidade máxima, então por isso que se utiliza às vezes demais, né, em iogurtes aí que não tem tanta qualidade, coloca-se demais os hidrocolóides e não tem sabor de fruta, não tem características do produto, adicionam demais, né, os hidrocolóides, assim como a pectina também. Mas eu venho observando nos últimos 3, 4 anos que diminuiu muito a adição dos espessantes, né, os hidrocolóides em iogurtes, porque o mercado, né, a indústria viu que não estava, não era bom, né, de comer os iogurtes com muito espessante. Então, a pectina, eu posso utilizar 10 gramas para cada quilo de produto. Ácido cítrico não tem concentração máxima, o caseinato de sódio também não. O sorbato, então, de potássio, que é o conservante, eu vou utilizar no máximo 300 miligramas para cada quilo em ácido sórbico. O sorbato de potássio, ele é utilizado para conservar os iogurtes e também é utilizado para conservar as geleias, os doces em massa, as frutas cristalizadas, esses produtos todos vai adição de sorbato de potássio. Por quê? Porque ele controla
o desenvolvimento, né, dos micro-organismos muito bem para esse tipo de produto. E o fermento lácteo também não tem uma concentração final máxima, né, no produto. Então, agora eu vou pedir para que vocês anotem suas dúvidas com relação a esta parte que nós vimos nesta aula. E nós vamos fazer uma aula, então, de revisão dos conteúdos daqui a uns dias. Gostaria muito que vocês fizessem, né, anotações dos questionamentos que vocês, porventura, possam ter com relação ao iogurte e ao leite fermentado. O leite fermentado, que eu posso falar para vocês, que tem a cultura viável e que é de um consumo bastante grande e confiável no Brasil, é o Yakult. E o Yakult é da Danone também. Então, agradeço muito por mais essa aula e nos encontramos em breve. Muito obrigado. Tenham uma semana muito boa.